Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissões realizam audiências públicas para apresentação de dados da Fazenda e da Saúde. Federação dos Surdos cobra mais acessibilidade em espaços públicos. E ainda, portal Porto Alegre 24 Horas recebe homenagem do Legislativo. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde realizou audiência pública para a prestação de contas do município em relação ao segundo quadrimestre. O titular da pasta em Porto Alegre atualizou dados sobre a reabertura das UBSs após a enchente de maio. Fernando Ritter também pediu apoio dos vereadores para que intercedam junto ao governo do estado pela manutenção dos repasses ao HPS. O secretário apresentou o relatório de gestão referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Fernando Ritter ressaltou que com a enchente, Porto Alegre viveu o pior momento de sua história. Citou que 26 unidades de saúde foram atingidas. 12 ainda permanecem fechadas, algumas delas com previsão de reabertura até o final do ano. Entre as ações da secretaria, o titular da pasta destacou o Plano Municipal de Inteligência para enfrentar a dengue, zika e chikungunya, com acompanhamento semanal dos casos na cidade. Conforme o secretário, até o momento são em torno de 9 mil casos confirmados e 11 óbitos por dengue em Porto Alegre. Na reunião, Fernando Ritter ainda fez um apelo aos parlamentares. Pediu que o Legislativo pressione o governo estadual para que não haja redução dos recursos enviados para o município, principalmente para o Hospital de Pronto-Socorro, o HPS. Conforme o secretário, a previsão é de corte de R$1 milhão de acordo apenas com a quantidade de atendimentos e não com a complexidade dos pacientes. O pedido foi acolhido pela Comissão de Saúde. E a nossa preocupação foi também o programa Assistir, que de repente o Hospital de Pronto-Socorro vai perder do Estado o repasse de R$1 milhão. Este foi encaminhamento da nossa comissão para buscar uma agenda com mais participação junto ao Estado, para justamente fazer a defesa não a quantidade, mas o tipo de atendimento necessário com mais tempo em hospital. Isso nós vamos providenciar, porque é uma audiência pública, é um encaminhamento oficial. Seguimos na área da saúde, pois a repórter Vanessa Schmidt ainda conversou com o secretário Fernando Ritter sobre outros temas, como, por exemplo, a prevenção aos problemas respiratórios diante da piora na qualidade do ar. Eu estou aqui com o secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, que participou hoje de uma reunião no Legislativo tratando sobre os resultados da saúde para esse quadrimestre. Então, secretário, o que a gente pode destacar para esse quadrimestre, esse primeiro quadrimestre do ano? Esse segundo, aliás. Esse segundo quadrimestre ele foi diferente de todos os demais das últimas décadas, né? Porque foi o momento das enchentes, a maior tragédia climática da história do Brasil, que afetou Porto Alegre e a região metropolitana e o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente mostrou um pouquinho de como é que a gente se organizou dentro desse processo, que a gente não faltou assistência em hipótese alguma, apesar de termos 26 unidades de saúde afetadas. Hoje nós já colocamos em funcionamento a maioria delas, faltam 12, né? E estamos entregando aos poucos isso com uma agilidade bastante grande. Estamos com estruturas móveis em alguns locais importantes, mas também mostramos a operação inverno, que a gente colocou os atendimentos durante esses quadrimestres. Nós aumentamos a produção nas unidades básicas de saúde, atendimento médico, de enfermagem, de odontos, indicadores da atenção primária em saúde, principalmente acompanhamento de gestante, também questão do acompanhamento de doenças sexualmente transmissíveis, que a gente vem aí num decréscimo, o aumento de investimento, ampliação das nossas equipes, são 389 equipes de atenção primária em saúde no município de Porto Alegre, e a grande novidade são as equipes multiprofissionais, né, que nós colocamos em funcionamento. Hoje em Porto Alegre nós temos 24 equipes compostas por nutricionistas, assistentes sociais, educador físico, que é uma grande vitória ter educador físico, porque isso vai ajudar nas doenças crônicas, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, ou seja, equipes agora dentro da unidade de base de saúde para a gente revisar os encaminhamentos para atenção especializada, mas principalmente resolver mais perto da casa das pessoas. Hoje nós chegamos a 48% de cobertura das unidades de base de saúde com equipes especializadas, e isso vai fazer a diferença no futuro.
Uma das unidades que foi atingida e que voltou a funcionar recentemente é a Santa Marta, né, secretário, que já desempenha um papel fundamental na saúde do município. Exato, nós temos lá mais de 300 pessoas circulando por dia só de trabalhadores. De atendimento passa de 1.000 pessoas sendo atendidas por dia na Unidade de Saúde Santa Marta e, claro, o prejuízo disso espalhado pela cidade, no IAPI, no modelo, nas carretas que a gente conseguiu colocar ali no Largo de Epatur, não é a mesma coisa, né? A ambiência não é igual, então nós voltamos com o atendimento, o elevador voltou, o centro de especialidade voltou, as unidades de saúde voltou. Temos uma pequena obra ainda para fazer na parte térrea, mas a gente relocou nos espaços superiores isso, com toda a qualidade para poder acolher todas as pessoas, assim como também o Navegantes também voltou, né, parcialmente, e nos próximos dias também estará voltando a pleno. Ainda em relação à comissão, secretário, o senhor apontou a necessidade de o Estado prestar atenção na complexidade dos atendimentos e não na quantidade, porque o Estado pretende diminuir recursos, né? Então, se o senhor puder fazer esse apelo para a gente também. Eu queria fazer um apelo aqui para o Estado para rever, né? O programa Assistir, ele trouxe mais recursos para a região metropolitana, mas desassistiu hospitais importantes. Os hospitais públicos, como o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, o Hospital o Hospital de Pronto-Socorro e o Hospital da Restinga, eles têm um prejuízo, tá? Especialmente agora, o Hospital de Pronto-Socorro, ele, em função do fechamento dos serviços de ortopedia e traumatologia da região metropolitana, ele está sobrecarregado com trauma. E os traumas são graves. Então, não é só quantidade que a gente mede a qualidade no hospital, mas sim a qualidade. Um paciente de queimados com 70%, 80% do corpo queimado, ele fica 60, 90 dias numa UTI a custo de R$8.000 a R$9.000 por dia. São medicamentos caríssimos, curativos de cobertura grandes, que custam uma fortuna se a gente pensar. Mas vale a pena, porque toda vida é importante ser salva. E com o provável corte a partir do mês de outubro, nós vamos ter que reduzir a oferta para o interior do estado, né? Nós não vamos deixar prejuízo para o município de Porto Alegre, porque nós investimos 18 milhões por mês no hospital de pronto-socorro. Desses 18 milhões, 15 milhões são do município de Porto Alegre, e a gente precisa, obviamente, rever isso. Então, eu queria fazer um apelo de rever isto, se colocando no lugar do paciente, ou seja, é de fundamental importância saber que é um dos hospitais, talvez o principal hospital em algumas áreas, porque pega o politraumatizado com fraturas em várias partes do corpo, e esse prejuízo vai acabar levando pessoas talvez a ficarem sequeladas ou perder a vida. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, a primavera começou, mas a operação inverno continua, né? Por que foi prorrogada aqui no município essa operação, secretário? Infelizmente, as queimadas no centro do país, que não consegue se resolver, isso é um absurdo total, né? Nós estamos perdendo a fauna, a flora toda no Brasil, fez com que a fumaça chegasse aqui. Somado a esse período de transição, amplitude térmica, fez com que, em início de setembro, por exemplo, nós tivéssemos procuras por problemas respiratórios iguais aos momentos mais críticos do Covid. E isso nos preocupou muito, né? E sabendo que talvez as queimadas se estendam ao longo do mês de outubro, preventivamente a gente prorrogou a Operação Inverno para a gente poder acolher melhor, não deixar desassistência e pensando em salvar vidas. Essa é a fundamental importância dessa prorrogação. Pensando na Operação Inverno, secretário, como que as pessoas podem buscar esse atendimento ainda dentro da operação? Dentro da operação, né, ela funciona até 30 de setembro, vai ser prorrogada até outubro, procure nas unidades de saúde, nós ampliamos turnos em algumas unidades de saúde, também nos finais de semana, os pronto atendimentos, nós ampliamos equipes e o número de leitos que a gente colocou. Então, os leitos, procure no pronto atendimento ou na unidade básica de saúde ou na emergência hospitalar. Então, secretário, para finalizar nossa conversa, eu quero que o senhor destaque, tem essa questão das queimadas. A gente tivemos as chuvas, tem esses ventos que eles estão limpando um pouco a atmosfera, mas a gente ainda sente os efeitos, né? Quais são as orientações da Secretaria de Saúde, dos especialistas, das autoridades para esse momento que a gente está vivendo, principalmente aqui na capital? Bom, primeira coisa, as pessoas elas têm que se prevenir, tá? Porque não dá para a gente agudizar. Uma das coisas é se hidratar muito, tá? Principalmente as mucosas, nariz, boca, de fundamental importância. Segunda questão é a gente evitar ações a céu aberto nesse momento que são mais críticos. Hoje choveu, deu uma melhorada, mas assim que ficar 2, 3, 5 dias com seca, isso vai piorar. E se tiver algum problema, procure imediatamente a unidade básica de saúde.
não a emergência. Procure unidade básica de saúde, porque pode ser tratado dentro da unidade de saúde, para a gente não ficar sobrecarregando o sistema da emergência, atender os pacientes mais graves, isso é importante, né? E a orientação é o seguinte, né? As escolas também cuidarem nos pátios, essas atividades, fechar as janelas em casa, ficar mais restrito neste momento. Isso não quer dizer que não tenha que circular. Não é isso que a gente está dizendo, a atividade continua tudo normal, mas cuidados básicos é de fundamental importância. Secretário, obrigada por trazer essas orientações para a gente. Um bom trabalho, uma boa semana. Obrigado, nós que agradecemos. Então, esse foi o secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, para a TV Câmara. Volta ao estúdio. Na Comissão de Economia e Finanças, a terça-feira também foi marcada por audiência pública. A CEFOR ouviu o secretário da Fazenda de Porto Alegre, que apresentou dados sobre os cofres municipais no segundo quadrimestre. O repórter Gilberto Caetano acompanhou e amplia as informações. Segundo os dados apresentados pelo secretário municipal da Fazenda, Porto Alegre fechou o segundo quadrimestre de 2024 com um déficit de 212 milhões de reais. O resultado negativo, conforme Rodrigo Fantinel, é reflexo do impacto da enchente dos meses de maio e junho. De acordo com o secretário, apesar de a gestão não ser obrigada a cumprir as metas fiscais estabelecidas para este ano, devido à calamidade pública causada pela cheia do Guaíba, a Prefeitura tem se empenhado para manter as metas de arrecadação. Uma das medidas citadas por Fantinel foi o Recupera Poa, programa de renegociação de dívidas aprovado pela Câmara Municipal, que está fornecendo até 98% de desconto em juros e multas para os contribuintes regularizarem suas pendências. O Recupera Poa é uma tentativa da Prefeitura de arrecadar mais e aí, obviamente, para a gente arrecadar mais e recuperar essa dívida ativa de quem está devendo impostos, a gente dá um desconto super significativo, né? O maior desconto da história que Porto Alegre já deu. Nós estamos dando 98% de desconto em onerações, né? Então a pessoa praticamente paga só o valor do imposto efetivamente que ela está devendo. E esse programa tem sido um sucesso. Até o momento a gente já arrecadou 77 milhões de reais e ele vai até o final dessa semana, né? Então a gente tem procurado avisar as pessoas, deixar isso aí o mais claro possível, porque dessa vez realmente a gente não vai conseguir prorrogar o programa. Então, quem tem essa possibilidade de fazer esse pagamento, faça até o final dessa semana para não perder essa chance, né? Em relação à aplicação dos recursos até o segundo quadrimestre deste ano, a saúde recebeu cerca de 2 bilhões de reais, a Previdência Municipal 1,29 bi, o saneamento 1,2 bi e a educação 1,04 bilhão de reais. O presidente da CEFOR, vereador Ayrton Ferronato, do PSB, responsável pela condução do encontro, destacou o esforço do Legislativo em auxiliar o Executivo na tomada de medidas para manter a saúde financeira do município. Nós aprovamos um conjunto bom de propostas pedindo autorização para a tomada de empréstimos, né? Foram aprovados. Nós aprovamos propostas de uma isenção de IPTU, ISS e os tributos municipais até o final do ano. Nós aprovamos essa espécie, o Recupera Poa, na segunda fase ali, que dá uma possibilidade, o próprio secretário fala, de trazer recursos para o município de Porto Alegre neste momento. Então a Câmara está fazendo sua parte. Além de tudo o que se fez e que se deu para acompanhar os vereadores trabalhando diretamente no enfrentamento da crise, mas nós também fizemos um trabalho legislativo aqui bastante eficiente, diria, sério, né? E rápido. O espaço da Tribuna Popular nesta semana foi ocupado pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. A FENEIS cobrou mais acessibilidade comunicacional nos espaços públicos de Porto Alegre. Representante regional da FENEIS, Carolina Sperbe, destacou a importância do serviço desenvolvido pela Central de Intérpretes de Libras, criada pela Prefeitura de Porto Alegre no ano passado. Segundo a diretora da federação, em um ano foram mais de 3 mil atendimentos. Carolina ressaltou, porém, que a CIL precisa de mais profissionais, bem como ter o horário ampliado para funcionar 24 horas por dia.
A representante da FENEIS também lembrou do caso de uma mulher grávida de 7 meses e deficiente auditiva, que passou mal e precisou ser socorrida pelo SAMU. Então, essa mulher surda está grávida de 7 meses. O que aconteceu? Ela se sentiu mal. E então ela precisava de uma intérprete, precisava de alguma coisa. E no momento, como era um horário de noite, onde a central não faz mais atendimento, chamaram a SAMU para poder, né, fazer esse atendimento com ela. Chamaram então uma pessoa, né, que tinha essa atribuição de conseguir fazer uma tradução. Só que as pessoas do trabalho ali da SAMU resolveram não deixar ele participar, acharam que ele estava atrapalhando. Só que eu quero trazer para vocês, gente, imagina a angústia dessa mulher grávida de 7 meses, passando mal e não sabendo o que estava acontecendo, em pleno mês de conscientização da língua de sinais, da comunidade surda, da cultura surda. Carolina acrescentou que as cotas para pessoas com deficiência são relevantes, mas que as empresas e órgãos públicos precisam oferecer inclusão comunicacional nos ambientes de trabalho. Por exemplo, a gente traz ali acessibilidade e tem acesso de cotas para essa pessoa com deficiência, entretanto, ele não garante a acessibilidade comunicacional. As pessoas trazem como cota, mas aí a ferramenta necessária para que isso de fato seja inclusive, de trazer a inclusão, a gente precisa pensar nisso, né? Os espaços não dão valor a esse profissional, que é a única questão que é onde a gente precisa. Existem leis, mas a gente tem que trabalhar com a garantia. A FENEIS é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Entre suas principais bandeiras estão o reconhecimento da cultura surda por meio da propagação da língua de sinais e a inserção no mercado de trabalho de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Também na sessão de segunda-feira, o Legislativo prestou homenagem ao portal de notícias Porto Alegre 24 horas. O diploma de honra ao mérito foi proposto pelo vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. O parlamentar destacou o trabalho realizado pelo site ao levar informações à população. Pessoas que não tinham acesso a essa informação, nosso presidente Mauro Pinheiro, pessoas que não conseguiam recurso para comprar um jornal, que estava com a TV cortada, né? Hoje tem acesso. O povo vem trazendo essa informação para as pessoas e vem cumprindo um papel muito importante, porque o povo começou a ter destaque também fora de Porto Alegre, né? Hoje o povo está no mundo, quando faz uma parceria, né, com blogs nacionais, aí, com canhões, vamos dizer assim, nacionais, e o povo vem alimentando. O diretor-geral do portal Porto Alegre 24 horas salientou que o Legislativo terá papel fundamental na reconstrução da cidade após a enchente e que o veículo de comunicação irá cobrar essa mobilização do parlamento. Diego Garcia também agradeceu a distinção recebida. É um reconhecimento hoje que a cidade faz para a gente, né? Nós vemos da periferia trazendo a voz e trazendo também esse ambiente que a gente vai construindo, e hoje o Porto Alegre 24 horas não é só um portal da cidade, e sim do Estado, né? Nos tornamos líder em audiência e continuamos querendo manter essa liderança por muito tempo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!